E hoje vamos falar de finanças pessoais. É dia da coluna Seu Bolso. A casa própria é o grande sonho de consumo da maioria das pessoas. E com os juros mais baixos e condições de financiamento mais facilitadas, esse sonho está mais próximo para muita gente. Mas é muito dinheiro envolvido e por isso é importante fazer um bom planejamento. A repórter Laura Cassano foi conversar com um casal que acabou de comprar um apartamento na zona leste de São Paulo. Vamos dar uma olhada. Eles já estão bem instalados, mas os donos... Ainda não estamos confortáveis, estamos caminhando para isso, ajeitando a casa, pintando, deixando do nosso jeitinho, mas vamos ficar. O casal acabou de se mudar. Os dois decidiram abandonar o aluguel para comprar um imóvel próprio do jeitinho que eles queriam. Foi tudo meio rápido assim, sabe? A gente não viu 20, 30 apartamentos, não. Para isso, tiveram que negociar preço com o antigo dono. Não tínhamos o valor total que estavam pedindo, mas a corretora mediou e nós conseguimos. Eles conseguiram baixar o preço para aquilo que a gente podia pagar. Foi uma diferença de quanto? Uns 30 mil reais, mais ou menos. As vendas de imóveis residenciais usados na cidade de São Paulo cresceram 20% no ano passado. Isso apesar do avanço dos preços. Em 2010, o valor médio desses imóveis era de R$350 mil. Em 2011, foi de R$450 mil. Em 2012, de R$500 mil. E quase metade dos compradores teve que pegar dinheiro emprestado para fechar negócio. Foi o caso de Tiago e Fabiola, mas eles só foram atrás de um financiamento depois de terem conseguido juntar o dinheiro da entrada. Então a gente estipulou um valor X para cada um, né, dentro do orçamento, e era religioso. Todo mês aquela quantia tinha que estar na poupança, um cobrava o outro para depositar, né? E assim foi, durante 2 anos, para a gente conseguir dar uma entradinha no apartamento. E a entrada é só o começo. Tem ainda a documentação, que custa a partir de 2% do valor do imóvel. Por exemplo, o custo do ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, de um apartamento de R$300 mil é de R$6 mil. E no início, as parcelas mensais também costumam ser mais caras que o aluguel. É um sacrifício válido. Por quê? Porque o sonho da casa própria, a segurança de que quando dos seus filhos, né, nunca vão ficar desamparados. É a segurança e a estabilidade que a casa própria dá, né? E para falar sobre imóveis, a gente recebe aqui no estúdio do Conta Corrente, professor de finanças da FGV, Sami Dana. Tudo bem? Bom, Sami? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Conta. Bom, primeiro tópico tem que ser esse, não dá para fugir. Os preços têm subido demais. Quem está procurando imóvel para comprar sabe disso. A pergunta é, daqui para frente, o preço vai subir mais, vai ficar como está ou vai cair? Em outras palavras, para quem está procurando, é hora de comprar ou de esperar? Olha, na maior parte das capitais, os preços já passaram razoável, Doni. E entendo que tem uma bolha imobiliária. Claro que a gente não pode falar que todos os imóveis estão acima do preço, mas em média está muito caro. Esses juros e esse crédito mais barato acabou impulsionando os preços. Então, vou dar um exemplo. Antes, com R$2 mil, você financiava 200 mil. Hoje, pagando uma parcela de R$2 mil, você financia, por exemplo, 300 mil. Mas os preços aumentaram, então você tirou o ganho do banco e foi para a construtora. Então tem que ter um pouco de cautela. É claro que imóvel mexe com o emocional, você vê o sonho da casa própria, a segurança, mas tem também essa questão financeira, disso que vamos falar. E você acha que o certo é esperar ou é garantir logo o imóvel antes que ele suba mais ainda? Em geral, os preços estão muito caros, é melhor esperar um pouco. O preço anunciado tende a subir um pouco, mas os descontos estão aumentando. Então, o mercado mais desaquecido tende a ter preços efetivamente mais baixos. Ou seja, as pessoas pagam menos para conseguir os imóveis hoje do que, por exemplo, no ano passado. E todo mundo quer dica para saber como escolher o imóvel ideal. A compra de imóveis mexe mesmo com o imaginário de todos nós. Mas vamos tentar falar do ponto de vista financeiro. O Sami preparou para a gente alguns cuidados para levar em conta na hora de escolher
a casa dos sonhos? Vamos ver. Em primeiro lugar, deixe o emocional um pouco de lado. Em segundo lugar, cuidado com o preço anunciado. E em terceiro, não tente ganhar dinheiro. Essa não é a sua especialidade. Sami, vamos explicar. Em primeiro lugar, por que deixar o emocional de lado? Olha, você vê pelos anúncios mesmo que o principal conceito é a emoção, é a família feliz. Dificilmente você vê um anúncio falando tecnicamente do imóvel. Então, esse sonho da casa própria é muito presente. Então, você tem que saber que tem um sonho, você pode realizar o sonho, mas tem que tomar um pouco de cautela. Porque muitas vezes você entra num financiamento, uma dívida de 35 anos. Curiosamente, dura mais que os casamentos no Brasil. Só que no casamento, às vezes, a separação é parcial. No caso da dívida, o banco normalmente toma todo o imóvel. Segundo cuidado, preço. Tem que negociar, né? Tem que negociar. Assim como automóveis, o imóvel funciona com preço de tabela. Então, eu falo assim, esse imóvel custa 1 milhão, mas eu vou te fazer por 800 mil. Então, você fica com a impressão que você está com um grande desconto. Não pode acreditar no vendedor como o preço é aquele. Então, busque outras avaliações. Veja realmente quanto os outros dizem que vale, sem contar o vendedor que tem um conflito de interesse. E em terceiro lugar, não tente ganhar dinheiro. Como que é isso? Olha, o construtor vai lá, ele é empresário, olha o terreno, aí ele arruma um financiamento, aí ele investe, aí ele procura formas de financiar com o empreiteiro, aí ele bota uma equipe de vendas. É muito inocente você pensar que a ponta final, que é o consumidor, está fazendo um investimento de fato. Eles te vendem como um investimento, mas de fato você está comprando. Então, aleatoriamente, se você comprar um imóvel, a tendência é que você não ganhe dinheiro com isso. O especialista ganha. Só que se você é amador, provavelmente você não vai ficar rico nesta modalidade. Fique fazendo o que você faz de melhor.